Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Estou muito feliz. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. E o tema dela é: o fogo não apaga. E eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite queimando ainda mais por Jesus. Antes de você sentar, cumprimente pelo menos 3 pessoas que você de preferência não conheça. E depois que você fizer isso, você pode tomar o seu assento. Aleluia. Oh. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Aleluia, que palavra, que letra, que música. Glória a Deus pela vida do Connect Music. Aplauda Jesus pela vida deles. Quero falar nessa noite sobre o fogo não apaga. E eu quero, para nós introduzirmos essa palavra nessa noite, fazer uma retrospectiva de 1500 para cá. Desde a Reforma Protestante, por volta de 1517, aonde Martinho Lutero e mais alguns homens de Deus reformaram e trouxeram vida a uma palavra que já estava morta. E desde então, o grande desejo de Deus nesse mundo moderno era que o fogo não apagasse. E nós vamos ver nessa noite que desde o começo do mundo, o grande desejo de Deus era manter o fogo aceso. Depois de 1517, teve um outro avivamento muito famoso, o avivamento dos poetistas. E por volta de 1666, onde Philipp Spinner, ele trouxe um avivamento na Alemanha, porque a Alemanha já estava com o seu fogo apagando, a unção se esvaindo. E Deus manda um homem com fome e com sede e revoluciona aquele país e o fogo volta a queimar. Nós também conhecemos o avivamento dos moravianos por volta de 1722 no leste europeu, mais precisamente na República Tcheca, aonde aquele lugar gelado que também estava com os corações gelados. Mas Deus levanta Zinzendorf e ele começa a derramar fogo no leste europeu, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e o fogo também voltou a queimar. John Wesley, na Inglaterra, pouco depois disso, por volta de 1739, devido ao avivamento dos moravianos, ele recebe o poder do alto, ele recebe esse fogo e também começa a queimar na Inglaterra, e ele sai por toda a Inglaterra queimando e falando sobre Jesus. E ele tinha uma frase que ficou eternizada, que a frase era a seguinte: ele estava queimando e as pessoas iam até onde ele estava para vê-lo queimar. Imagina um homem ter a coragem de falar que ele estava em chamas, pegando fogo, queimando por Jesus. E todas as pessoas que se aproximavam de John Wesley também eram cheios do Espírito Santo. Por causa desse avivamento na Inglaterra, um pouco depois, em 1903, Evan Roberts começa a orar para que Deus salvasse o seu país
e para que Deus salvasse os seus amigos. E sabe o que acontece? 13 anos depois, o país de Gales todo conhecia Jesus e queimava por Jesus. Pouquinho depois disso, em 1906, William Seymour começa um ajuntamento de pessoas numa rua chamada Rua Azusa. E nesse avivamento da Rua Azusa, havia uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, que frequentava as reuniões de oração na Rua Azusa, as reuniões de oração conduzidas pelo pastor William Seymour. E essa mulher foi responsável e fundadora da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, conhecida nos Estados Unidos como Foursquare. Sempre Deus levanta homens e mulheres para colocar fogo aonde o fogo está apagando. E desde o começo do mundo, a grande preocupação de Deus era que o altar sempre estivesse com o fogo aceso. A grande preocupação de Deus era que homens e mulheres oferecessem sacrifício ao Senhor, porque sem fogo não há sacrifício. Sem fogo não há oferta. Como que aqueles homens iam, quando Salomão, já preguei isso aqui, numa noite ofereceu 1000 animais ao Senhor, se não houvesse fogo para que queimasse aqueles animais, como ia ser ofertado o sacrifício? Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 26, versículo 26 e 27. Pior coisa de um avivamento é morto querendo avivar outro morto. Mas nessa noite nós vamos ver alguns fundamentos que vai fazer você voltar a queimar por Jesus, se é que você teve o seu fogo apagado. Ezequiel 26, 26 e 27 diz assim, ó: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Deixa eu falar uma coisa para você: para que um avivamento aconteça em você é necessário um coração arrependido e um coração faminto. Mas para que aconteça através de você, é necessário que se mantenha no caminho dele e assuma a responsabilidade pessoal de carregá-lo por onde você for. Então nessa noite eu quero trazer 4 pontos fundamentais para colocarmos fogo através de um avivamento para que ele não se apague. Primeiro ponto: confessar pecados. É muito gostoso ser cheio do Espírito Santo aqui, é muito gostoso você sentir a presença. Quem sentiu a presença do Senhor aqui nesse lugar? Mas para você levar essa presença embora, para você portar essa presença onde você estiver, para você começar a incendiar outras pessoas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados. 1 João no capítulo 1, no versículo 9 diz assim, ó: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro requisito que nós precisamos ter é nos humilharmos ao Senhor e confessar tudo aquilo que nós fazemos de errado. Pecado tem nome. Não adianta nós queremos pedir perdão de pecados no atacado. Você peca no varejo e pede perdão no atacado. Quem já fez uma oração assim, ó: Senhor, perdoa os meus pecados, e aí quer dar uma de mais santo ainda, né? E perdoa também aqueles pecados que estão em ocultos. Bonito isso, né?
Pena que ele está tão oculto que você não abandonou ele, ele está escondidinho lá. E a hora que você menos espera, sabe o que você faz? Você vai lá e pega esse pecadinho de volta e traz esse pecadinho à tona de novo. Quem pede perdão de pecados, abandona o pecado que cometeu. E se nós não confessarmos o nosso pecado, se nós não falarmos realmente, porque pecado tem nome e às vezes até sobrenome, dependendo qual é o ato, nós não vamos ter os nossos pecados perdoados e dificilmente nós vamos queimar por Jesus. Segunda coisa, anote aí se você quiser. Primeiro é confessar o pecado. E segundo, abandonar o pecado e qualquer ato duvidoso. Irmãos, eu aprendi na vida que na dúvida, não faça. Na dúvida, é melhor você não avançar. Se você não sentiu paz, não continue. Mas o ser humano tem uma tendência, irmãos, de não saber a hora de parar, de mesmo não sentindo paz, querer fazer as coisas. E sabe o que acontece? Depois que fez o desastre, a catástrofe, aí vem correndo para o pastor assim: pastor, ora por mim. Porque nós temos a tendência de não parar quando a gente não sente paz. O escritor aos Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida. Eu não sei o que está atrapalhando você, eu não sei o que está atrapalhando o seu ministério, eu não sei o que está empatando a sua vida, mas eu digo para você nessa noite: será que isso é mais importante que Jesus? Será que isso vale a pena, você ficar carregando isso, ao invés de queimar por Jesus? 3. A necessidade de obedecer profundamente tudo que o Espírito Santo ordenar. Ser guiado pelo Espírito, ser guiado não pelas suas vontades, não pelos seus desejos. A palavra de Deus fala que nós somos enganados pelo nosso próprio mau desejo. Sabia que quem mais engana você é você mesmo? Quem mais sabota você é você mesmo? Quem mais coloca você para baixo é você mesmo? E às vezes ser guiado pelo Espírito não é fácil. Paulo, nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 22, do 22 ao 27. Paulo sabia o que ia acontecer com ele nessa viagem. Olha o que Paulo fala: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus.
Cumprir a vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, às vezes não é fácil. Às vezes nós precisamos confrontar pessoas que nós amamos. Às vezes nós vamos ser injustiçados. Mas o importante é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados são verdadeiros filhos. E filho é amado. Talvez Deus está te guiando, o Espírito Santo de Deus está te guiando a se afastar, te guiando, às vezes a se aproximar, eu não sei. Mas o que eu sei é que se você for guiado pelo Espírito, você vai ter êxito naquilo que você vai fazer e você vai queimar por Jesus. E quarto e último, que é o tema dessa mensagem, é não deixar o fogo apagar. O fogo não pode, o fogo não apaga. E eu quero, para trazer luz a isso que eu estou falando, ler Levíticos capítulo 6, versículo 12 e 13, o texto diz assim, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. No Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo de Deus. Deus estava falando com o povo de Israel. Deus estava ensinando o povo de Israel que quando nós mantemos o fogo aceso, nós temos a oportunidade a todo momento de oferecer sacrifícios ao Senhor. Não tem como oferecer sacrifício se o fogo está apagado. Mas quando Jesus morre na cruz, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, nós passamos a ter acesso à sala do trono, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é conhecido na palavra pelo fogo. Foram repartidas línguas como que? De fogo. O Espírito Santo, a maior característica do Espírito Santo é incendiar, mas não mais um altar físico, mas a característica principal do Espírito Santo é incendiar o altar do nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a morar no nosso coração. E a partir desse momento, você pode começar a ter fome e sede por Jesus, e o Espírito Santo vai começar a queimar no seu coração. A grande sacada de Deus é deixar o fogo sempre aceso, porque sempre vai haver uma oportunidade de você oferecer um sacrifício ao Senhor. Sempre vai haver uma oportunidade, seja de um sacrifício de louvor, seja um sacrifício como uma oferta de gratidão, como uma oferta de arrependimento, seja que oferta for, o fogo estando aceso, você tem oportunidade de ofertar e cultuar ao Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui nesse lugar, está ouvindo a chuva? Quem está ouvindo a chuva aí? Eu vou falar uma coisa para você, o fogo do Espírito Santo, nenhuma chuva pode apagar. Nenhum temporal é capaz de bloquear ou de parar o fogo que está queimando no seu coração. Semana passada nós estivemos aqui. E quem esteve aqui semana passada? Quem saiu daqui cheio do Espírito Santo? Mas se você não queimar por Jesus logo, uma lenha sozinha ela apaga. A grande questão do fogo estar sempre aceso era porque o povo estava sempre ali na casa do Senhor em comunhão, oferecendo sacrifício, cultuando ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Hoje nós estamos aqui nesta noite
E se engana quem pensa que o culto é para você. Se engana quem pensa que o que está acontecendo aqui é para você. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para pôr a nossa oferta no fogo, para que Ele receba essa oferta. Mas para nós fazermos isso, a integridade é melhor do que o sacrifício. E quando nós entendermos isso, nós vamos começar a queimar por Jesus, porque nós temos um coração reto diante do Senhor. Nós lemos lá em Ezequiel que Deus ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração novo, um coração pronto. Não tem sacrifício, não tem oferta, não tem culto com um coração de pedra. Você não vai começar a queimar por Jesus, você não vai ter desejo de queimar por Jesus, tendo um coração endurecido pelo pecado. Você não vai queimar por Jesus, você não vai ser conhecido na história. Se o pecado continuar dominando você, a sua oferta não vai ser recebida. Deus nessa noite está querendo que você cultue Ele com o seu coração de carne. Recline a sua cabeça, feche os teus olhos. Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extinguais o Espírito, não apague o Espírito. A única forma de nós apagarmos o Espírito é o pecado, é através do pecado. Toda frieza espiritual vem do pecado. Mas nessa noite, o sangue de Jesus está acessível para perdoar os pecados nessa noite. Não tem como você queimar por Jesus, como John Wesley falou: eu estou queimando. Se você ainda estiver vivendo uma vida de erro, de falhas, nessa noite Deus está levantando você. Nesta noite Deus está chamando você a abandonar o pecado e a começar a ter fome e sede por Ele, porque Ele vai fazer você um incendiário nessa noite. Será que no seu coração, nesses pulmões que você carrega, tem um fôlego de adorar ao Senhor e oferecer um sacrifício de louvor nessa noite para Ele? Ou será que nós não estamos prontos a queimar por Jesus? Se você está pronto a queimar por Jesus, se você está pronto a ser um incendiário nessa noite, você vai oferecer um sacrifício ao Senhor nessa noite, como forma de gratidão ao Senhor, pela sua bondade e a sua misericórdia. Porque se o fogo está aceso, é para oferecer sacrifício. Se o fogo está aceso, é para oferecer uma oferta. E eu quero convidar você, se você quer queimar por Jesus, a se colocar de pé nessa noite. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.